Olá pessoal, mais uma live, nada além da verdade. E através de algumas solicitações de internautas que têm acompanhado as nossas lives, foi solicitado um tema para ser abordado para falar sobre conselhos. Que tipo de conselhos temos que ouvir? Por que os conselhos são importantes? Aí alguém pode falar mais conselhos? Justamente um internauta que solicitou esse pedido é porque ele precisa de algumas diretrizes para a sua vida e ele pediu para fazer essa live. E aqui juntamente com o Gilberto Medina, com o Igor, nós iremos mais uma vez tentar dissertar essa live sobre conselhos. Antes de tudo, eu queria que o Gilberto Medina desse um bem-vindo aí aos nossos amigos, companheiros, internautas, e logo em seguida o Igor Mascarenhas. Vamos lá. Bom dia a todos, vocês que estão nos acompanhando, os internautas que nos acompanham. Estamos aqui diante de um novo assunto aqui bem interessante, que é referente a conselhos. Quais os tipos de conselhos que serão dados, as formas de conselho e especialmente saber o que é um conselho. Diante disso, gente, acompanhe, deixe seus likes, seu joinha aí durante a transmissão, que é importante para nós. Igor, dá as suas considerações iniciais ao público. Bom, como todos já sabem, hoje o tema é conselho, um tema bastante polêmico, porque hoje em dia, querendo ou não, na minha geração, temos sérios problemas de escutar conselhos de pessoas mais velhas e de buscar conselhos também. E eu acho que essa visão que a gente está tendo sobre o assunto e passando para vocês agora é uma visão esclarecedora e já para um conselho que você pode dar, sei lá, para o seu filho, por exemplo. Isso, importante. Então vamos lá. Antes de tudo, eu quero aqui iniciar a nossa live fazendo uma leitura de Provérbio de Salomão, que está registrado lá no capítulo 13, ou melhor, eu vou até pegar a nossa devocional, Gilberto. Pega essa devocional que está abaixo. É isso, ela mesma. Isso, pega a nossa devocional. Iremos fazer uma leitura. O Gilberto Medina irá fazer essa leitura, que está em Provérbios 13 e 14. Olha que interessante. Faça essa leitura, por favor. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. Isso. Aí no título diz: busque a sabedoria de Deus. A sabedoria está pautada na questão de conselhos. Vamos lá. O que seria o conselho na sua visão? O que seria o conselho? Seria uma recomendação, uma direção, orientação para as pessoas, determinadas pessoas que às vezes estão confusas, em dúvidas de algo, a seguir aquelas orientações. Esse tipo de conselho ele pode ser para o lado bom ou para o lado ruim, dependendo de quem passa essas transmissões e conselhos. Então, dentro do seu conceito, o conselho ele é uma diretriz? Uma diretriz, uma luz para aquela pessoa que às vezes não tem a definição do que fazer. Tá. E dentro desse contexto, o que você acha da nossa sociedade, de alguns que vivem nesse mundo contemporâneo? O que você acha desse público? A maioria está vivendo de uma forma, como se diz, tomando decisões de forma precipitada. Sim. A maioria não busca bons conselhos. Com certeza. Hoje em dia a gente está vendo uma geração individualista. Isso é verdade, egocêntrico. Cada um por si, aquela história, cada um por si. Não se buscam mais orientações dos mais velhos, das pessoas com mais experiência em frente a determinadas situações. Então eles acham, é o tal sei de tudo. E quando eu sei de tudo, eu quebro a cara. Porque muitas das vezes o saber não é suficiente para você enfrentar determinadas situações. E eu percebo que há alguns tipos de conselhos, né? Uma das bases do conselho que eu sempre digo que é importante é um conselho familiar. Aquele conselho que vem da família. Esse é primordial, né, Gilberto? Com certeza. Temos que levar em consideração que, primeiramente, os nossos melhores amigos, em todos os sentidos, são os de dentro. Os de dentro de casa. Pai e mãe.
Então, a primeira base, tipo de conselho, é o conselho familiar. E esse conselho familiar, geralmente, que é o que vem da sua família. Eu acredito que dificilmente, né, pode ter, eu não estou generalizando, mas sempre tem conselhos que são bons para o nosso crescimento. Sim. Principalmente conselho que vem de pai, conselho de mãe, isso é primordial. Existe também outro tipo de conselho, Medina, que é o conselho destrutivo. O que você acha desse conselho destrutivo? Esse temos que ter cuidado. Esse é um dos mais destrutivos na vida das pessoas, no sentido de um mau conselho leva uma pessoa a ter sérias consequências. Sim. E depois, para recuperar a credibilidade, é difícil. E o que eu percebo, geralmente esses conselhos destrutivos vêm de pessoas que são pessoas que aparentemente querem nosso bem. E parece que querem nosso bem, mas são pessoas que estão agindo com falsidade. Com falsidade, como diz até um adágio popular, de boas intenções o inferno está cheio. E eu acredito que na atualidade a maior parte dos conselhos são assim, né? Porque, na verdade, né, Igor, compartilhando com o público, poucas pessoas querem ver o nosso bem. Verdade. Sim. Imagina, a pessoa está, vamos dar um exemplo, a pessoa está prestes a casar. Aí ela busca um conselho em uma pessoa que aparentemente, essa pessoa parece que é o bem dela. E na verdade, no fundo, não quer. Não quer. É ou não é? Porque verdade. As pessoas generalizam, acham que todos são amigos. É verdade. E nem todos são amigos. Nem todos são amigos. Tem que se ter muito cuidado com isso. Por quê? Porque na realidade o que acontece? O amigo que é amigo de verdade, nem sempre ele só bate nas suas costas e fala palavras doces. Ele vai chamar a sua atenção quando necessita, dando os conselhos que você precisa ouvir naquele momento. Quando se inflama muito o ego, quando se eleva muito o ego da pessoa com determinados conselhos, cuidado, porque isso não é amigo. Ele está fazendo o quê? Estou te dando aqueles conselhos, mas o quê? Com algum interesse. E assim, e geralmente o que é mais triste é que essas pessoas estão sempre ao nosso redor, verdade. Frequenta o nosso elo de amigos. São a maioria. Né? Como o Gilberto Medina diz, amigos se conta no dedo, né? Que são 5, né? Passando disso é o quê? Colega. Fala colega. aí pro público como que é. 5. Nessa a mão temos 5 dedos. O máximo, 5 amigos. Passou desse para o 6 é colegas. E temos que saber identificar quem é colega e quem é amigo. Vamos lá. Quantos de vocês que estão nos assistindo que já teve um conselho destrutivo, que aparentemente no momento parece que o conselho foi bom, mas de repente por trás daquele conselho tinha um veneno, né, Gilberto? Verdade. Veneno mortífero. Sonha, né? A pessoa é ou não é? Não é triste? Então, já tem até algumas pessoas já nos perguntando, conselho familiar, principalmente de pai e mãe, olha aí, que dão conselho para o filho, né? E lá na frente sempre se arrepende. Olha que interessante, é verdade. Deixa eu dar uma lida aqui. Interessante esse conselho de pai e mãe, por quê? Porque se a gente for analisar, o pai e a mãe jamais vai querer o seu mal, jamais vai querer ver você quebrar a cara. Quando ele fala o quê? Visando o seu bem, visando lá na frente, como diz, né? A mãe tem um sexto sentido, e quando ela fala o conselho, ouça. Ouça, porque depois lá na frente para você falar assim, bem que minha mãe falou. Porque um jovem está dizendo aqui que temos que dar credibilidade aos conselhos de pai e mãe. Por quê? Para que os nossos dias se prolonguem na terra. Porque é uma promessa de Deus. Sim. Deus tem uma promessa para filhos obedientes. Então vamos lá. Dentro desse tipo de conselho, Gilberto Medina, o que nós estamos aqui compartilhando com o nosso público, existe o conselho familiar, o conselho destrutivo, existe o conselho também que é aquele conselho construtivo. O que você acha do conselho construtivo? O conselho construtivo é o mais difícil, de você ouvir, porque nem sempre ele vai favorecer o seu ego, ele não vai favorecer aquilo que você quer ouvir de imediato. Às vezes você está fazendo uma coisa errada, trilhando um caminho errado, e a pessoa que está ao seu lado tentando te dar um conselho construtivo para que você abra os olhos e se erga daquela situação, você não ouve. Você não dá o ouvido porque você fala, não, eu sei da minha vida, eu sei o que eu vou fazer, e muitas das vezes não sabe. Está caminhando para o buraco, está caminhando para o abismo e não dá
ouvidos àquele conselho daquela pessoa. Porque normalmente esse conselho construtivo, ele vem de pessoas que gostam de você. Que querem o nosso bem. Que querem o seu bem. É difícil, né, Igor? Geralmente, né? Pessoas que têm a oportunidade de ouvir um conselho construtivo e não dá credibilidade, né? O que você acha? Não, na maioria das vezes, assim, tô de quando eu recebo alguns conselhos, eu também sei de que pessoas pediram conselho, lógico, porque nem todo mundo vai querer o seu bem e vai dar um conselho para você se reerguer de certas situações que você já não tem mais esperança. Eu, particularmente, peço conselhos, analiso os conselhos e tento encaixá-los, tipo, na minha vida mesmo, para tentar prosseguir de uma maneira melhor. Que nem uma certa vez, ano passado na verdade, eu tava com muita dúvida se eu prosseguia na escola que eu tava ou se eu optava pela ETEC, de fazer a prova e tentar passar. Eu, ouvindo alguns conselhos, me deram uma luz e eu prossegui na minha escola. E hoje, tipo, eu não sei o que seria se eu fosse para a ETEC, porque eu acredito muito em que aonde eu tô, eu consiga alcançar coisas que se eu tivesse na ETEC eu não ia conseguir. Agora eu vejo isso. Antes do conselho, na dúvida, na sombra de dúvida que eu estava, eu não conseguia enxergar. Hoje eu consigo. E é interessante também que essa questão de conselhos, temos que também tem um tipo de conselho que vem de amigos. O construtivo. O construtivo ele pode vir tanto de quem é de família, como de amigos, mas também o que é direcionado de amigos. Sim. O que você acha do conselho de amigos? Então, até interessante esse assunto. O conselho, quando você fala conselho de amigos, temos que primeiramente identificar a palavra amigo. O que é um amigo? O que é um amigo? Porque temos a mania, as pessoas hoje em dia têm a mania do quê? Todo mundo é meu amigo, todo mundo. Se chegou a você, começa a falar com voz aveludada, começa a chegar com determinadas atitudes, é meu amigo, mas nem sempre. Então, aquela história. Por isso que temos que ter cuidado com a palavra amigo. É como a gente já disse, os amigos são contados. Os amigos são contados em uma palma da mão. Então, dentro disso a gente consegue interferir o quê? Identificar o sentido do conselho. Quando é verdadeiro, você sabe que é para o seu bem, você vai ouvir. Caso contrário, você está tão iludido, porque vem com as vozes, né? Como a gente diz, a voz aveludada, que você não dá ouvido ao seu interior quando diz para você assim, opa, esse conselho não vai ser bom, lá na frente eu vou ter consequência. Porque normalmente os conselhos aveludados são aqueles o quê? Quando parte de interesses pessoais. Isso. Eu tenho algum interesse na situação que o senhor está passando. Aí eu vou dar um conselho, não para tirar o senhor daquela situação, mas para satisfazer o meu interesse naquela situação. E dentro desse contexto, é de suma importância entender qual é a fonte do conselho. Isso, analisar. Olha aí alguns questionamentos. Quem é essa pessoa que está me dando conselho? Verdade. Como ela tem vivido? Como tem sido o seu dia a dia? Verdade. O que essa pessoa tem de bom para dar um bom conselho? Então, geralmente, nós, para ter base, para ter um conselho que traga uma solução, você tem que saber qual é a fonte desse conselho. É verdade, sim. Entender, porque eu não posso ir ouvindo qualquer pessoa, qualquer conselho. Verdade. Eu tenho que analisar. Porque não tem como de uma fonte de água jorrar dois tipos de água, né? Ou água boa ou água ruim. Verdade, estava pensando nessa passagem. Então, o conselho, geralmente, ele deve ser analisado. Exemplo, uma pessoa casada. Como que ela vai, vou até falar como diz os antigos, como ela vai pegar conselho, né? Não é assim? Isso, vai pegar conselho, né? Isso diz os antigos, mas vamos lá, como ela vai dar ouvido para conselho de uma pessoa que é solteira? Não tem como. Isso acontece muito. Não tem como por falta de vivências, né? Qual vai ser a visão dessa mulher solteira? Se de repente a mulher é casada e está em um conflito com o seu esposo, ela vai falar o como? Separa.
Verdade. Não dá certo. Olha a minha vida. Não, Eu estou livre, é ou não é? Bem assim mesmo. Então, geralmente, até para quem é casada, você não deve buscar conselho em uma mulher solteira. Você deve buscar conselho em uma mulher casada e bem casada. Bem casada, É a mesma questão, um filho vai buscar conselho de um outro pai perturbado, exemplo, um pai drogado. Isto. Você está me entendendo? Sim, com Então, certeza. o que nós temos que... Já tem pessoas aqui falando que isso é verdade. Então, nós temos que buscar conselhos em pessoas que tenham algo a oferecer. Acrescentar. Exemplo, é verdade. eu vou fazer das palavras de uma grande amiga que leciona comigo, que ela falou interessante, eu não ando com qualquer pessoa. Tá certo. Não que ela é soberba. Não, tá Ela certo. disse, eu preciso andar com pessoas que agreguem alguma coisa a mim. É a chamada amizade seletiva. Isso. Hoje em dia nós temos que procurar pessoas que têm algo para nos oferecer. Como que eu vou buscar conselho em uma terra seca? Verdade. Em uma árvore que não dá fruto? Sim, com certeza. É aí que vem separação, é aí que vem destruição, é aí que vem diversas questões que acaba sendo um fim ruim, porque a pessoa buscou conselho pelo Isso, impulso. Pelo impulso e em fonte errada. Outra coisa, desabafar no Facebook. Outra coisa, verdade. Ô, meu querido, minha querida, você que está me vendo, muita cautela, muita sabedoria, não é Com isso? certeza. Use o Facebook como amigos. Entenda que na sua rede de amigos, nem todos gostam de você. Cobra mata Tem pé. pessoas que estão no seu Facebook só para que você curta a mensagem dele, a mensagem dela, ou para fazer volume de amigos. Nem todos que estão na sua rede social, do Facebook, é seu amigo de verdade. É verdade. Então nós temos que ter cuidado com a fonte que buscamos orientação. É ou não é? Estou falando que nem o Edir Macedo com agora. certeza. Isso é fato, bispo, porque até que ponto eu sei a idoneidade daquela pessoa que está comigo virtual. Aham, isso. Ali no dizer é como a gente diz, como se fosse uma folha de papel. O papel aceita tudo. O papel, se você quiser falar ali maravilhas, ele vai aceitar. A rede social é a mesma coisa. Então eu dou... Me escondo por trás do virtual para poder falar uma coisa que eu não sou. E eu digo, as pessoas covardes sempre estão por trás das redes sociais. Verdade. Porque os covardes não têm coragem de olhar no Olhar olho no da olho e pessoa dizer, e falar, olha, você é isso e aquilo. Usa as redes sociais para atacar. Verdade. Eu acho isso feio demais. Chegue a pessoa, ligue, fale diretamente, ou entra lá onde você tem, entra na página da pessoa e coloca lá, não fica com a sua cara, não é melhor, Gilberto? Verdade. E isso é interessante porque diz até acerca dos conselhos. Porque às vezes você vai se aconselhar com uma pessoa que você acha supostamente seu amigo. Amigo virtual. Isso. E você acaba fazendo o quê? Fazendo confissões de determinadas situações suas que lá na frente vão ser usadas contra você. E não é recomendável desabafar, buscar conselho através das redes sociais. Não, com certeza. Você não sabe de fato quem está por trás dessa rede social. Verdade. Pode ser um fake, pode ser uma pessoa que na verdade não é nada daquilo que você imagina. E aí a pessoa hoje começa a dialogar pelo WhatsApp, pelo Facebook, a pessoa abre a vida. É verdade. Está me entendendo, meu amigo e minha amiga? Muito cuidado. Então vamos lá. Alguns, vamos lá, tipos de conselho. Nós estamos aqui agora fazendo fazendo aqui, voltando do princípio que nós falamos, tipo de conselho: conselho construtivo, conselho destrutivo, o conselho familiar, o conselho de amigos e agora o conselho de colegas. Colegas, esse é o mais complicado, esse Conselho é o mais perigoso. de colegas. Conselho de colegas. É o que porque se interliga, né? Tem o conselho destrutivo, às Isso. O conselho de colega está dentro do que você falou, dentro do destrutivo. É verdade, porque na ansiedade, às vezes você quer sair de uma determinada situação e você não procura a pessoa certa para se aconselhar. E você pega aquela que está mais próxima que você acha que é seu amigo. E é um colega e às vezes ele não tem aquela convivência com você para saber efetivamente o que falar para você. Então ele vai falar o achismo. Ah, faz isso, porque comigo deu certo. Mas nem sempre, cada história é uma história. Então nem sempre aquilo que deu certo para mim vai dar certo para você. Primeiro eu tenho que te conhecer, saber do que? As suas características, por isso que a gente fala que conselhos de amigo, conselhos de familiar é importante. Porque o pai conhece o filho melhor do que ninguém.
Então, quando se conhece desse jeito, eu vou saber te direcionar para o caminho certo. E eu recomendo, cuidado com o conselho de colegas. Perigoso. Porque as pessoas nos dias de hoje têm que saber diferenciar quem é amigo e quem é colega. Perigoso. Eu conheço pessoas do nosso convívio que diz que todo mundo é amigo dele. Todo verdade. mundo é amigo. Conheceu hoje amigo. é Não, amigo, eu não. digo, eu não tenho muitos amigos. Eu também não, com certeza. Ok? Eu tenho muitos colegas aí que me seguem, que diz que é meu amigo, mas eu tenho poucos amigos, porque amigos, primeiro, tem que saber o que você gosta, tem que conhecer a sua história de vida, tem que frequentar a sua casa, chama a sua atenção quando você está errado. Verdade. Então, tem verdade. algumas características de amigos que são amigos de fato. Correto? Verdade. Então, assim, fazendo uma recapitulação do que falamos. Agora, conselho construtivo, destrutivo. Construtivo é aquele que é para o bem. Destrutivo é aquele que é para o nosso mal. O conselho familiar, que é a base. Temos que dar ouvido ao conselho que vem de família. Embora eu não estou dizendo parente, né? Porque parente faz parte, já não faz parte mais da sua família. verdade. Eu tenho um entendimento que família é que está dentro da sua casa. Dentro de casa. Saiu verdade. de casa, não é mais família, é parente. Isso é bom. Então nós temos que ter cuidado com conselhos de parente. Isso é bom para os casados. Isso. Casados. Quando saiu de casa, sua família é você, sua esposa e seus filhos. Isso. Então temos que saber diferenciar o que é família e o que é parente. Verdade. Parente é o que está fora da sua casa. Faz parte do seu sangue, no caso, mas não tem aquela vivência que tem com aqueles que estão dentro da sua casa. Verdade. Família é o que mora com você. Parente é o que está fora da sua casa, para entender. Então nós temos que ter até cuidado com conselhos de parentes. Verdade. É ou não é? Com certeza. Muito cuidado, nem toda a parentela quer o nosso É bem. o nosso bem, é verdade. Entendeu? Então, assim, outra coisa, por que temos que ouvir conselhos? No seu conceito, Gilberto. Porque as dúvidas, na realidade, o que acontece? Isso, o ser humano é cheio de é dúvida. cheio de dúvidas, as dúvidas elas aparecem. A sua subjetividade, né? A questão interna do ser humano. Isso. E nessa ânsia, quando as dúvidas vão aparecendo, a gente precisa o quê? De uma luz, uma direção. E muitas das vezes a gente busca o quê? Buscam nas pessoas mais próximas. Então por isso temos que dar ouvidos. Mas não a qualquer um, como já foi dito. Isso. De preferência, se não tem, porque às vezes as pessoas falam, eu não tenho amigo. Não é que não tem amigo. É que ele ainda não se identificou com alguém. Sabe o que eu dentro desse contexto? Quem sofre são essas pessoas introvertidas. Isto que não Porque consegue. elas não conseguem a socialização, É não verdade. conseguem estar no meio de pessoas. Então essas pessoas sofrem. Sofrem. Como que uma pessoa introvertida vai buscar conselho em alguém? É verdade. Esses Olha o são índice de depressão. o índice de depressão. De onde vem? O que acontece com a pessoa depressiva? É uma pessoa que não é ouvida. Não é ouvida, verdade. Porque ninguém nasceu para morrer de uma Sim, forma assim Desse tão, jeito. tão trágica, né, Gilberto? Isso. Você não acorda hoje, eu vou tirar a minha vida. É. Entendeu? Então o que acontece? Então a pessoa introvertida ela sofre porque ela não tem uma pessoa para conversar. Verdade. Entendeu? Então é daí que vem o grande índice de pessoas que vêm morrendo com depressão, ou melhor dizendo, tirando a sua própria vida, porque não tem uma pessoa para dialogar. Sim. Entendeu? Porque é como a gente fala, né, Bispo? Vai se tornando um caso assim, uma panela de pressão. Porque Imagina, o depressivo, porque esse conselho está no contexto, o depressivo ele quer ser ouvido. quer ser ouvido, ainda que não se tenha o que falar. Ele quer ser ouvido. Ouça, fala, não, pode falar o quanto você quiser. Por quê? Porque é bom a pessoa, principalmente para o introvertido. O introvertido, ainda que você não fale Que é no nada. caso tímido, né? Para quem não sabe, introvertido é aquela pessoa tímida, Que não tem- que ele tem dificuldade de socialização, tem uma vergonha de falar em público, é aquela pessoa que sempre fica isolada. Ela não é assim porque ela quer. Não, faz não, parte da verdade, genética, com faz certeza. parte da vida. A pessoa já nasce, isso faz parte do seu temperamento. Então, o ser humano, para compreender uma pessoa assim é difícil. Já acha que é frescura, já acha que essa pessoa não verdade. quer conversar. Só que essa pessoa sofre de Sofre. uma forma silenciosa. Sim, sim. É daí que surge depressão, é daí que a pessoa tira a sua própria vida. E esses tipos, desculpa, não interromper. E esses tipos de pessoas são aqueles que se apegam mais fáceis. Ou seja,
Qualquer um que chegar e falar, sou teu amigo, falei uma palavrinha aqui. Isso, porque pra entra ele, a carência. A carência afetiva. não tem ninguém assim para ouvir, não é? Aí o pra primeiro, ele, aí aparece o que é um oportunista. Oportunista, e para ele já é amigo. Se de repente é uma moça até bonita, que é introvertida, entra um cara que já tem intenções, ninguém te ouve, eu sou teu amigo, ela vai, abre o coração, é daí que mora o perigo. Mora o perigo, onde saem os maus conselhos. E também como um moço bonito também, né? Isso, tanto homem quanto mulher. Ocorre. Então são situações ali que tem que se ter muito cuidado nesse sentido. Então, daqui a pouco nós iremos responder algumas perguntas que os nossos amigos estão mandando internautas, daqui a pouco. Já estamos aqui dando uma visão geral e logo em seguida já estaremos respondendo. Então, no seu conceito, Gilberto e Igor, por que é importante ouvir conselhos? Porque o conselho ele nos direciona na hora da nossa confusão. Pode-se dizer assim, uma confusão mental que você não está sabendo para onde prosseguir. Aparece à sua frente N caminhos e você não sabe qual caminho trilhar. O conselho é bom para te direcionar no caminho a trilhar. Uma diretriz. Uma diretriz naquilo que você vai fazer. Então, dentro disso, o conselho é importante. Porque se você não tiver aquele conselho, desde que venha de fonte, como o senhor disse, de uma fonte confiável, de uma pessoa que você sabe que realmente aquela pessoa quer o seu bem, você trilha o caminho certo. Senão você vai trilhar um caminho errado e lá na frente você vai ter a consequência dentro do mau desse conselho. contexto, a vida da pessoa está em jogo. Está em jogo. O futuro dela pode ser mudado através de um conselho. Situações, relacionamentos, casamentos destruídos por conselhos errados, de amigas. As mulheres costumam muito dar ouvido às supostas amigas que dão conselhos errados. Em vez de buscar na fonte segura, a mãe, pessoas mais antigas, mais velhas, que podem direcionar, elas buscam na amiga, a suposta amiga. E às vezes a amiga está torcendo para aquele casamento ruir, porque às vezes até mesmo ela está de olho no próprio marido dela e ela não presta atenção. E parece que quando a pessoa vai buscar conselho assim, algumas pessoas, o desespero nos cega, né? Cega. A pessoa fica totalmente cega. Está ouvindo um conselho que não está sendo construtivo. E segue, hein? E acaba dando credibilidade ouvindo. Então vamos lá. E para você, Igor, por que a juventude hoje, os jovens, está tendo, vem aqui mais para perto agora contigo, os jovens está tendo uma dificuldade para ouvir conselhos, principalmente dos pais? Diga aí para o pessoal por que a juventude está com essa complicação, né, Gilberto, de ouvir. Bom, primeiramente assim, na minha visão, eu acho que pelo fato da tecnologia ser muito acessível hoje e do compartilhamento de experiência de pessoas, tipo, aleatórias que você vê no Facebook, inclusive, como você disse, de desabafos, essas coisas, hoje em dia, aquele negócio, você entra numa casa, tem um com celular, tem outro com tablet, tem outro no quarto isolado escutando música, mas essa parte da tecnologia é o que rui os jovens de hoje. Porque... Você acha que essa parte dá autonomia para o jovem? Então, para ele achar que ele sabe de tudo, que ele faz tudo da forma que ele quer. Então, o mundo digital. E isso acaba gerando o quê? Quando a pessoa está isolada, até mesmo com o próprio aparelho, você pode estar conversando com pessoas de outro estado, mas você está isolado. O ser humano ele precisa desse tete-a-tete de conversar com os outros. Na verdade, é socialização. E o jovem de hoje acaba ficando carente de amizades pessoais, tipo, presenciais. Busca no mundo virtual. Acaba buscando no mundo virtual. E é onde a pessoa se decepciona com a vida real. Aí vem a rebeldia. Porque as más conversações corrompem os bons costumes. Então, Igor, na sua mente, essa questão de alguns jovens serem rebeldes nos dias de hoje é justamente por questão de essa busca no mundo digital. Aí conversa, de repente, um jovem lá na rede social, olha, faz isso, porque o meu pai aqui não manda em mim. Você acha que isso vem influenciando, então? Influencia bastante. Hoje a gente tem diversos aplicativos que você consegue conversar com outras pessoas que você nem imaginava que você ia conhecer. Exemplo, o próprio WhatsApp, quando chegou,
Na época que explodiu, que todo mundo queria um celular para comprar WhatsApp, para falar com as outras. Toda hora que, na época, que você passava, tipo, encontrava alguém, você já trocava o número. Já dava o número do WhatsApp. Porque a graça era de você ter uma gama de amigos nos seus contatos que você pudesse conversar. Porque isso hoje é status, né? Isso. Quanto Então, mais mais amigos amigo, temos, verdade. mais o cara é o da galáxia, é o bambambam, é ou não é? Completamente errado, sinônimo errado. Então, o que temos- acontece, pessoal? Segundo aqui um depoimento de um jovem, que é o Igor, ele diz que esse mundo, ou melhor, a globalização, né, essa digitalização tem influenciado muito no comportamento de alguns jovens, que é uma questão agora comportamental. Isso. Em que sentido? Interferindo no conselho de pai, de mãe, e isso vem contaminando o pensamento dessa juventude. Por isso que alguns jovens também, eu acredito que ainda a educação vem da família. Vem da família. Por isso que alguns jovens estão se tornando rebeldes, né? Uma palavra até dura de falar, mas é verdade, com os pais. Porque tem jovem que hoje, com 3 anos, já quer morar sozinho. Essa rebeldia que o senhor está falando é a autossuficiência, que os pais mesmos, os próprios pais incutem nos filhos que eles são autossuficientes para fazerem o que querem. Lembro com saudade dos meus, quando ele falava, enquanto morar embaixo do meu teto, você faz o que eu quero. E sabe o que acontece hoje? Naquela época era tão difícil de um filho conseguir algum brinquedo, né? Verdade. Hoje Que o dava filho... dava Lembra? responsabilidade. Você só vai ter isso se tirar nota boa, né, do Isso. colégio, não é? Não era assim? Com certeza. Hoje o pai e a mãe dá celular, dá tablet. Não que seja errado, Bispo, mas dar assim, dentro das condições, porque hoje em dia é aquela história, não tenho condição de dar um tablet, mas eu vou fazer uma dívida lá de não sei quantas vezes lá, 1 ano para dar aquele tablet, tá errado. Só que esquece de dar o quê? O principal, a responsabilidade, ou seja, a formação do caráter do filho. Ó, vamos lá. Isso é importante. A Tatiane Viana disse, amém, é verdade, tudo que nós estamos falando. A Ana Luísa Madeira também confirmou, falando que é verdade, muitas pessoas nos assistindo. Gisele Cristina, só se conhece a árvore pelo fruto, que acabamos de falar. De onde vêm os nossos conselhos? Quem são as pessoas que vêm nos aconselhando? Outra coisa, benção pura, olha que legal. A Gersi, quero mandar um abraço para a Gersi. Olha que interessante a Gersi falou. A paz, pastor, é verdade. Tem gente que tem um casamento todo torto e se acha no direito de interferir na vida do outro. Isso é verdade. Oh, meu Deus, de outros casais. Ou seja, dá conselhos. É verdade, um excelente fim de semana. Esta pessoa, casamento todo atrapalhado. Como que ele vai dar conselho? Segue aquele conselho na relação dele. Por que ele não arruma o casamento dele primeiro, para depois tentar falar do casamento do outro? Está destruído. Não é? Mas isso é o que mais tem. Não só casamento, Gersi. Existem pessoas que estão com a vida toda errada e quer corrigir o outro. Isso, então, eu acredito que primeiro a pessoa tem que aprender a arrumar a sua vida, não é? Outra coisa, Gisele Cristina, Deus mesmo fala para não dar ouvido aos ímpios, é verdade, não é? Pessoas que não se assentar na roda dos escarnecedores. Na verdade, quem é o ímpio? O ímpio é aquele que não quer saber de nada, é aquele que tem aversão com as coisas de Deus, é aquele que já conheceu o caminho da verdade, mas não pratica. E o ímpio, qual que é o objetivo dele? Ver as pessoas infelizes. Verdade. Ele consegue fazer uma pessoa feliz ficar infeliz. Então, por isso que nós temos que ter cuidado de ouvir conselhos de pessoas que são amargas, pessoas mal resolvidas, é ou não é? Pessoas infelizes, pessoas que não têm uma vida financeiramente falando estável, né, Gilberto? Verdade. Não é que nós estamos... Porque tem pessoas que estão com a vida toda enrolada e quer dar conselho, então temos que ter cuidado. Outra coisa, Morena Silva falou que bênção, agradecendo pela live. Olha aí, pessoas do Colégio Vaz entrando, quero mandar um abraço para a Ana Beatriz. Deus abençoe você, abençoe grandemente a sua família. O Alexandre Oliveira, que é um grande amigo, um abraço também. Bianca Beatriz, seja bem-vinda, participando também.
Quem é esse? Quem que é o Barros, Gilberto, que eu não estou vendo direito? Mamed Barros. Um abraço também. Ernesto, que Deus te abençoe, da igreja Shekinah. Rafael Silva, Deus abençoe, meu nobre. Apóstolo Fábio, Hudson, que congregou conosco, Deus abençoe Hudson. A Gersi também um abraço. A Ana, Gisele. Alex, Deus abençoe grandemente, Alex. A Tainá Viana, Deus abençoe. Bispa Lúcia Soares, Deus te abençoe. Alex Anísio, Ana Paula Bueno, vamos lá. Miriam, Deus abençoe. Valmir Santos, César Travassos, olha, os ouvintes estão nos assistindo. Maria Silva, Deus te abençoe. Adilson Silva, Deus te abençoe. Nicolas Soares, Deus te abençoe. Graciele Armani, esposa do Renato Armani, dos Estados Unidos. Deus te abençoe, Graciele Armani. Vamos lá. Norma Lopes, Deus te abençoe. Iraciete Santiago, Deus abençoe. Odair Alves, Deus abençoe. Olha, o pessoal está entrando, hein? Deus abençoe a todos. Ou seja, um cego querendo dirigir outro cego. Verdade. Bem falado, ótima na sua exposição, Gersi. Isso é a verdade absoluta. Com certeza. Pessoas que não têm condições, querendo direcionar, querendo dar diretrizes, sendo que é ele que precisa de orientação. Com certeza. Então vamos lá. Outra base que nós temos que falar é de quem devemos buscar conselhos. Vamos lá. Como já fizemos algumas menções, daquelas pessoas, no sentido assim, primeiramente, os mais próximos, familiares, pai e mãe. Pai e mãe, porque pai e mãe jamais vai querer o seu mal. Sempre. Por pior que seja assim, por mais dolorido que seja o conselho de pai e mãe, ouça. Ouça, porque o pai e a mãe não vai querer o seu mal. Por quê? Porque na realidade o que acontece? Você saiu de dentro da sua mãe. Então jamais ela vai querer o seu mal, ela vai querer sempre o seu bem. É doloroso ouvir conselho de pai e mãe? É, mas ouça. Ouça. E um detalhe, e peço para o pessoal compartilhar, né, Gilberto? Sim. Vamos compartilhar, imagina, se cada um desses aí compartilhar. Porque hoje em dia tem aquela história assim, a rapaziada. Falar rapaziada porque influencia, faz menção aos jovens, tanto os meninos quanto as meninas. Para eles é mais fácil pegar a orientação dos coleguinhas, porque não falo nem amigo, dos coleguinhas, que é aquela história. Não, na minha casa eu tenho liberdade, faça isso também que você vai estar errado. Vamos então, Medina, agora vamos fazer uma recapitulação. Vamos lá, para quem chegou agora a ver. Vamos lá, primeira coisa que foi abordado, o que é conselho? Conselho é uma diretriz, uma orientação, como se fosse uma normativa para você trilhar um caminho em determinadas situações. Quando você se vê perdido como se diz no mundo, uma sinuca de bico. Isso é verdade. Né? Então, quando você se vê nesta situação, um conselho de uma pessoa idônea, de uma pessoa que você possa ver frutos na vida dela, esse conselho vai ser bem-vindo para você, vai ser de grande valia. Vamos lá, Igor, tipo de conselho que nós falamos. A gente já falou sobre o conselho construtivo, o destrutivo, o familiar, o de amigos e colegas. Vamos lá então, repetindo, construtivo. Construtivo, aquele que guarda pelo seu bem, pelo seu bem-estar. Isso. O destrutivo, que às vezes são pessoas aproveitadoras que entram na sua vida por interesse próprio. Isso. O da família, que sempre vai querer seu bem, então querendo ou não, entra no conselho construtivo. Isso. E o de amigos e colegas. Os amigos, aqueles que querem ver o seu bem, eles sempre vão dar um conselho construtivo para você ter uma melhor opinião. E é aquela coisa, amigo que nem Mizuno, todo mundo tem, mas nem sempre é verdadeiro. Nem sempre é verdadeiro, gostei. E o de colegas que também podem entrar em conselhos destrutivos, que são alguns aproveitadores que entram na sua vida por interesse próprio. Por que temos que ouvir conselhos, Medina? Para nos direcionar em nossas atitudes, para que possamos tomar determinadas atitudes certas que nos favoreçam lá na frente, favoreçam no sentido de que sejam bem-vindas dentro daquilo que almejamos, não nos tire do foco em determinadas situações. Um exemplo, um emprego, estou querendo mudar de emprego,
A maioria vem e fala, não, faça. Só que o verdadeiro amigo, opa, antes de você sair desse emprego, primeiro arruma aquele. Esta é uma situação que quer o seu bem, não quer ver você sair, porque se você não fica nenhum nem no outro, você vai quebrar a cara. E aí esta pessoa que te deu o conselho vai falar, não falei bem isso, não foi bem assim. Entendeu? Então, por isso que temos que ter. Ouvir conselhos são bons para nos direcionar dentro das situações. Quais são as bases fundamentais de um conselho? De onde é a base? Nós falamos, né, que é um dos tipos de conselho. Bom, um conselho construtivo, um conselho que de uma pessoa que quer seu bem, ela sempre vai querer seu bem. Na maioria das vezes, é aquele conselho que vai de encontro ao que você está pensando. Então, nunca na maioria das vezes vai ser um conselho de afago para você... De ego, né? De ego, uma coisa que massageia o ego. Vai ser sempre uma coisa dura para você parar e refletir. Pô, é isso mesmo que está acontecendo? É essa a decisão que eu tenho que tomar? Será que... Você ter uma reflexão e fazer uma recapitulação do que você fez e o que você vai fazer e como se planejar. Outra coisa, em quem devemos buscar esses conselhos? A Gersi falou e também vai estar fazendo parte da pergunta. Em quem? Como já disse, no pai, na mãe, nas pessoas mais próximas, esposa. Esposa também orienta muito bem acerca disso. Os amigos, só que os amigos é aquela história. O amigo você tem que identificar. Quando você fala amigo é aquela história. Eu falo para o senhor assim, o senhor é meu amigo, vou dar um conselho para o senhor. Só que para eu ser o seu amigo e dar esse conselho verdadeiro, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que saber o quê? A sua felicidade é a minha felicidade. Então eu tenho que me colocar para poder aconselhar o senhor dentro da situação em que o senhor vai passar. Se aquela situação, o meu conselho dentro daquela situação vai me fazer feliz, então esse conselho é bom para o senhor. Dentro disso, olha lá o que a Gersi disse, vamos lá. Gersi, o que ela acabou de falar, olha lá. Leia aí, Medina. Eu acho que devemos, em primeiro lugar, observar a vida cotidiana dessas pessoas para depois levar em conta os conselhos. Eu, por exemplo, busco direção dobrando os joelhos e clamando. Me baseio em Isaías 48:17. Ok, vamos lá, correto. Mas você viu, lembra que nós falamos o tipo de fonte? O tipo de fonte. Quem é essa pessoa que está me dando conselho? Primeiro, como essa pessoa... vai influenciar. Como é o cotidiano dessa pessoa? Se essa pessoa é feliz ou infeliz? Como eu vou buscar conselho de uma pessoa infeliz? Uma pessoa problemática, uma pessoa pessimista. É verdade. Que tipo de água jorra nessa fonte? Olha, interessante, Com hein? certeza. Bem colocado aí o que a Gersi acabou de falar. Outra coisa, como foi falado, devemos buscar conselho de pessoas experientes. E para fechar a nossa revisão, né? Recapitulando, por que os jovens têm uma certa dificuldade de ouvir conselhos nos dias atuais? A autossuficiência impostas a eles, ou seja, eles sabem tudo. Hoje em dia criou-se uma fantasia dentro da cabeça dos jovens que eles sabem tudo. Não limitam eles a determinadas situações. Então, o jovem pode tudo, sabe tudo, eles sabem tudo. Você vai falar, até mesmo dentro de casa. Às vezes os pais vão falar uma coisa, o jovem sabe tudo. Eu sei o que estou fazendo. Síndrome de Gabriela. Isso. Só que quando eu nasci assim. Vou morrer assim. Está errado. Porque quando quebra a cara, corre atrás de quem? Dos pais. Primeiramente dos pais. Quebra a cara, não, vou lá atrás do meu pai, que lá atrás me falou, não faça isso. Entendeu? Essa autossuficiência, esse eu sei de tudo, é o que está levando a humanidade para esse caos que a gente está vendo. Então, olhando, e cada dia que passa está mais difícil educar. Está mais difícil educar. Uma questão comportamental, né, também, o comportamento. Pelo próprio, acerca até mesmo de leis, né, mesmo? Estão sendo feitas algumas coisas. Que antigamente, hoje a criança, se o pai dá uma chinelada no filho, não já pode. vai para a delegacia. Aí eu pergunto, quantas pessoas morreram por apanhar? Na minha casa nós éramos em 9, quando apanhava um, apanhava os 9. Não morreu ninguém se desviou, ninguém foi para o mau caminho. Mas hoje, você encostou a mão, já é capaz de vir e tira o filho dos pais. O conselho tutelar tira, porque a lei não pode encostar no filho. Então é complicado criar filho e colocar filho no mundo hoje. e está subindo a audiência, hein? Está subindo. A gente querendo parar, está subindo a audiência. Deus abençoe grandemente a vida de vocês.
Temos que saber se os nossos pais falam conosco. É porque tem experiência. Falando, né? A forma não foi Sim. bem assim, mas assim, quando nossos pais nos orientam, fala conosco, é porque eles já viveram, Já e vivenciaram. já sabem o que a vida tem para nos oferecer. E é um ponto fundamental. Ouça. Ouça Quando o pai sim. falar, ouça. Porque é Ouça uma e diferença siga. de escutar e ouvir, né, Gilberto? Verdade. Escutar, todos escutam, mas ouvir são Ouvir poucos. são poucos. Ouvir entra por o escutar entra por aqui e sai por ali. Então, finalizando a nossa live, né? Quer dessas considerações finais, o Igor também, para finalizar e dar, peça para o pessoal compartilhar, não esqueça, que é de suma importância. Vamos lá dar nossas considerações finais. Os conselhos, né? Diante dos conselhos, como já foi dito, os conselhos familiares, siga. Siga sempre. Conselhos de amigo, identifique quem são seus amigos, porque amigo é aquela história, não precisa estar, basta ser. Basta então só, você tem olha. que saber quem é o seu amigo. Nem sempre eu digo sou seu amigo e estou disposto a te ajudar. Então, tem interesses, tem aquelas coisas, temos que analisar a fonte. Como o bispo falou, analisar a fonte. Uma fonte ruim não pode jorrar água boa. Ok? Dê a sua consideração, fale bonito aí, senão não tem audiência, senão o povo não vai compartilhar nossas lives. Bom, já deixando aqui para todos uma coisa esclarecedora que eu venho refletindo já há um tempo. Você que está me assistindo, eu, o Bispo, o Gilberto, nós somos protagonistas da nossa própria história. Verdade. Quem faz a sua história é você. Você que tem que correr atrás. Então, querendo ou não, o conselho vai te ajudar, mas primeiramente busca conselho para Deus, porque Ele é o nosso Criador e é Ele quem comanda tudo, é Ele quem organiza tudo. Então, se você tem alguma dúvida, primeiramente vai buscar conselho em Deus, porque Ele vai te aconselhar. E se você é filho dele, Ele te criou a imagem e semelhança dele mesmo. Como Ele não vai te ajudar? Lógico que sim, Ele te ama. João 3,16, porque Deus ama o mundo de tal maneira que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Rapaz, falou bonito, hein? Rapaz, olha a Gersi, a Gersi Alves, em relação aos jovens, tem também os sermões, é verdade, as pregações desnecessárias em relação a erros. Conselho é uma coisa e sermão é outra coisa. Olha, que verdade, hein? É verdade. Gostei, parabéns. Então, Temos que aconselhar sem julgar. Sim, o conselho, bispo, o conselho é como falou, o conselho é uma direção, uma orientação, uma normalização para que ele siga o caminho. Mas ela também está O falando. sermão é a aqui correção. o sermão é só questão de igreja. Ela fala no Não, o sermão pai, não, o isso. sermão do pai é aquela história assim, tentando te corrigir Isso. de algo errado que você fez. Tá? Então, aquela história, o sermão, como ela diz. O Olha sermão que é diferenciado, interessante. porque o sermão é a correção pelo aquilo que você fez de errado. E a Isso cobrança, também, a cobrança, lançar você no foi- rosto, Isso. jogar na cara. Então, Olha, que interessante. Porque muitas das vezes, primeiro o pai aconselha. Gostei, viu? O pai ele Parabéns. aconselha, o filho não segue. Então, diante daquele conselho que ele deu, que não foi seguido para que fosse o melhor para ele, vem o sermão. Agora você vai ouvir. Por quê? Porque você não deu ouvidos àquilo que eu te falei. Faça. Olha, gostei, Gersi, parabéns. Sermão e conselho. Isso. Você isso, você aquilo, sermão. Conselho, meu filho, não faça isso, né? É verdade. Não é? Isso não é para o seu crescimento, não vai ser bom para o seu crescimento. Com certeza. Olha, vocês que estão entrando agora, veja esse vídeo na íntegra. Esse vídeo, olha, até eu fiquei encantado como Deus nos abençoou no desenvolvimento, Foi né? verdade. Foi muito bom. Veja desde o começo que vocês vão entender os tipos de conselho, o que é conselho, pessoas participando. Eu tenho certeza que vai ser muito importante, né, Gilberto? Com certeza. E com compartilhe esse vídeo, passe para as pessoas que precisam entender o que é conselho e o que é sermão. Sermão. Podemos até abordar um tema, É né? verdade, a diferença. Olha, a entre- diferença de sermão e conselho. Olha, gostei. É um tema pronto. Tema pronto. Parabéns, Gersi. Deus te abençoe, estamos com saudade. Esses dias minha esposa teve até um sonho com você, Gersi. Deus te abençoe, viu? Grandemente você e a sua família. A Gisele também, ela pediu oração para orar por ela, pela filha dela. Deus te abençoe, Gisele. O Adriano Porto, que entrou agora, Deus te abençoe grandemente. Que pena que nós já estamos chegando ao final de mais uma live. Verdade.
É duro, né, quando chega essa parte do final. verdade. Eu não sou muito bom de despedida, Gilberto. Você é bom? Não, também Você não. consegue? Não, Você tem não, um dom? não consigo, bispo. Eu Infelizmente, não consigo. a gente vai levando, porque é aquela história, parece que vai chegando o tempo de se distanciar, vai ficando mais difícil. É que o papo Não é vai ficando verdade? gostoso de falar com todo mundo. Sermão é estender as mãos. É. Não, estender as mãos dentro daquele. É Olha o lá, carinho. sermão. O C e a mão. Gostei, legal. É o carinho, né? O carinho de mãe, o carinho de quem gosta, porque quem gosta Isso. corrige. Vou estender Quem as gosta mãos. não te empurra pro abismo, ele estende a mão e te tira do buraco. Legal. Se todos participassem que nem a Gersi, quantas pessoas entrou? Alane, Deus te abençoe grandemente. Estamos em oração aí pelo seu filho. Eu não sei como que está lá o caso, mas nós estamos em oração, viu, Alane? Deus abençoe grandemente. Recebemos a sua mensagem e estamos em oração, crendo no milagre. O milagre em nome de Jesus. Aquilo que é impossível a você é possível a Deus. Tudo é possível àquele que crê. A Gersi está me chamando para ir lá para o Espírito Santo, se não me engano. É Espírito Santo, Gersi? Rapaz, eu vou lá falar. Tô indo, hein? Já convidou já tem algum tempo. Vamos se preparar para ir aí. Ela que me levou para o Rio. Gostoso lá. Fui lá no Rio, conhecemos Copacabana, Barra da Tijuca. Me senti, sabe uma pessoa que tem dinheiro? Me senti certo. endinheirado lá no Rio de Janeiro, né? Foi muito bom. Eu e minha esposa tratou eu e ela lá como príncipes. Mas Deus é te bom, abençoe. é por isso que a gente fala, né? A Gersi é uma grande amiga. É aquela coisa, não estamos perto, Isso, mas nós são- somos amigos. Ela, Isso é importante. eu considero ela como amiga. Reconhecimento, é Olha lá, verdade. a minha casa está aberta para vocês. Ela é Amém. amiga. Não, tá Amiga certo. mesmo. Deus abençoe. Ricardo Gomes, quantas pessoas entrando? Gente, eu tenho que finalizar a nossa live. Verdade. É duro, né? Pessoal, assiste aí, pega o vídeo na íntegra, na página, pega, assistem, deixa o joinha, que pra gente é Isso, importante. curta. Olha, eu louvo a Deus que fazia algum tempo que nós não estávamos realizando nossas lives. E parecia que, e voltamos, o povo voltou com tudo, né? Deus sabe de tudo. Nós temos um público, graças a Deus, olha lá, graças a Pra tudo Deus. existe um porquê, né, bispo? Olha. Pra tudo existe um porquê. Né? Você viu o público? Tem um Já. público Verdade. ótimo. Que Deus abençoe o nosso público. Eu vejo que há pessoas que nos ouvem, né, nos assistem, Verdade. desde o começo ao fim. Deus abençoe Danilo Ferreira. Deus te abençoe também, meu querido. Ok? É um irmão também que já me agendou em algumas igrejas. Deus te abençoe grandemente. Olha lá o pessoal todo entrando, Gilberto. É verdade. Verdade. Ok? Só que eu vou pedir, vamos lá, o Adriano Porto. A paz, irmãos. Irei sim assistir. É um tema muito importante. As lives, olha que legal, tem sido edificantes. Estamos devendo uma visita à comunidade de vocês. Olha aí, vem aqui, Adriano. Olha o nome do homem, Adriano Porto. Deve ter dinheiro, né? É, pelo sobrenome. Porto. Mas tem alguma coisa a ver com português aí, hein? Deve ter, pergunta para ele, deve ter origem portuguesa. Deus te abençoe, Adriano. Veja a live do começo ao fim. Iremos. A live anterior, qual foi o tema que nós abordamos na A live live anterior? anterior foi a Sobre. o adolescentes. É, né? sobre adolescentes, é. Sobre os adolescentes, sobre Não lembro, Me Medina. fugiu a Foi um palavra. tema muito importante. me fugiu Fugiu a. também. Não, É o termo usado não, foi no título que acabou fugindo, que eu esqueci o negócio. Não, foi um tema importante, Foi, o tema quer que nós dizer, abordamos. adolescência. Desculpa se falei demais. Não, Gersi. Não, falou Você foi Peraí que eu vou primordial lembrar o nome. na nossa live. E quando puder, fique atenta, Gersi. Vou fazer o seguinte: toda vez que eu vou fazer uma live, eu vou mandar um WhatsApp para você entrar e nos ajudar. Porque é bom quando as pessoas compartilham. A anterior Compartilhe e foi assista. para qual estado intermediário da morte. A nossa live anterior, viu, querido e amado Adriano Porto, irmão, foi sobre o estado intermediário da alma, para onde a alma vai. Não foi assim bem aprofundado, mas nós estamos preparando uma bem profunda. Como o tempo foi curto, falamos ali bem simples, né, Gilberto? Isso. Mas é um assunto profundo, né? Quando morremos, para onde nós iremos? Falamos do conceito cristão, do conceito budista, espírita, católico. Foi muito bom, né? Foi. A live anterior é uma live Foi que... uma visão rápida dentro dessas religiões. Né? Isso, então nós estamos aí, só faltou falar do testemunho de Jeová. Isso.
né? Faltou falar. E sabe qual é o tema que nós iremos abordar depois? Sobre religiões. É verdade. Religiões e sobre essas coisas que vem acontecendo nas igrejas, né? De rosa ungida, como que dá um título, né? Poderíamos falar toalha ungida, sabonete, sincretismo religioso. Iremos abordar uma dessas lives, eu acho que vai ser polêmica, né? Verdade. Falar Com sobre a certeza. toalha ungida, sabonete, agora tem o perfume do Valdemiro. Agora tá uma história de vender coisa, né? Não, Tem passa gente o que tá perfume vendendo do chapéu. Valdemiro Outro boné. e vai receber o cheiro de Jesus. Meu, é demais. Alguns aí até... Fica quieto. É ou não é? Verdade. Eu não estou criticando Não é agora. criticando, cada um é verdade. O perfume do Valdemiro Santiago, né? Falou que é o perfume mais cheiroso que tem. Oh, meu Deus do céu. É aquela Cada história, né, uma, bispo? Aqueles meu... que acreditam fazer o quê, né? Eu não estou aqui falando mal da religião, só estou dizendo que eu não concordo. Se eu não concordo, ninguém vai me obrigar a concordar. Não, o senhor está falando dentro da Bíblia. Não concordo. A Bíblia É não verdade. diz acerca de nada disso. Eu não concordo O com chamado nada disso. ponto de contato, a Bíblia não Eu diz. creio na fé e a fé não Isso. precisa de nada para você crer. O ponto de contato nosso é o Espírito Santo. Isso. Ele é o nosso ponto de contato com Deus. Então, as nossas lives, a próxima live, será sobre religiões. Tem vários temas. Eu até peço sugestões para vocês que estão nos assistindo para abordar um tema. É verdade. Quero mandar um alô para o Renato Armani, olha lá. Renato Armani, a Grazi está lá ao vivo. Manda um abraço para o Renato Armani, meu filho. O André, vocês são incríveis. O André. Nós estamos aqui, André, abordando o tema conselho. Se você ver essa live, André, desde o começo, você vai ficar impactado. Eu gostaria que o André participasse Vou conosco. lançar uma música com esses temas. É isso Eu aí, André. gostaria que o André verdade. participasse. Ô, André, vem participar. Vem aqui numa participar, live com a gente. fala algum tema aí propício para os dias de hoje, vem aqui participar. Vamos fazer uma live aí, André, porque como você é jovem, vai auxiliar o Igor, né? Igor, é verdade. Porque eu e o Gilberto já estamos na terceira idade, né? A gente por dentro ainda somos jovens, mas a aparência não demonstra. Mas vamos lá, né? Deus abençoe. Um abraço para a Grazi e para o Renato. Eu até dei um testemunho de um conselho que o Renato me deu, que quando foi para eu entrar na universidade, eu precisava de um conselho de alguém. Verdade. Eu liguei para ele, eu estava meio desorientado, e ele falou: Benilson, faça a história. Verdade. E hoje, para a glória de Deus, eu posso dizer, a minha vida é outra. Foi um conselho, então. Foi um conselho de amigo. Eu falei, que eu trilhou vou. o seu caminho. Isso, eu vou trilhou procurar. o seu futuro, verdade. Liguei para o Armani lá, ele me deu conselho, porque eu tenho que falar com quem tem Sim, a base na sim. questão acadêmica, nem me comparava eu Com com ele. certeza. Um homem sempre, né? E ali, Deus. É por isso que a gente fala, a gente tem que andar com pessoas que acrescentem no sentido desse, o conhecimento. O conhecimento, é Só verdade. pode se dar um conselho dentro daquilo que o senhor estava necessitado naquele momento, uma pessoa de confiança do Senhor com o conhecimento que ele E que tinha nem uma naquele época, momento. eu passei por um conflito no casamento com eu e minha esposa, algumas pessoas deram conselho para ela, separa dele. É, mas então... Pra os mim também conselhos separa errados, Os conselhos errados. Se eu e ela Imagine. tivesse dado crédito a esses conselhos, nós não estaríamos juntos hoje. Verdade, Você vê com como é que um certeza. conselho é um conselho importante. importante. Aham. Por isso, Então, André, eu gostaria que você abordasse conosco aqui, preparasse o tema, ele falou que vai ser um prazer. Vamos marcar, André, para você estar aqui conosco, geralmente ou no sábado ou na semana, né, Gilberto? Isso. Que é dias que nós realizamos nossas lives. Será honra para nós, viu? E vamos abordar um tema polêmico. Eu quero um tema bem- polêmico que arrepia até a sobrancelha. é verdade. É ou não é? Com certeza. Arrepia a sobrancelha. Mas tem que ser assim, né, bispo? Poder pegar fogo, as pessoas participarem e poder tirar a venda dos olhos das pessoas. Eu quero- Porque, infelizmente, Sim, verdade. a gente está caminhando, aquela história assim, estamos caminhando pelo mundo de cabeça baixa, não estão levantando a cabeça e olhando à frente. Estão olhando os próprios passos, mas não estão vendo para onde estão caminhando. Vamos lá então. Então, finalizando a nossa live, que já iremos finalizar, paramos aqui porque entrou o bombardeamento de pessoas aí. é Foi verdade. bombardeado e pessoas entrando. Só que eu quero deixar os meus agradecimentos e deixar um aviso. Ouça conselhos de pessoas que tenha a oferecer. Não busque conselhos de pessoas pessimistas, pessoas que só pensam em derrota, em fracasso. Busque conselhos de pessoas que têm amor pela vida. Verdade.
pessoas que tenham perspectiva, pessoas que pensem no futuro. Busque conselhos de pessoas que seja positiva, né, Pedro? Com certeza. Pessoa que tem uma palavra na hora certa, no momento incerto. É ou não é? Sim. Pessoas que vejam o futuro, que almejem viver, que seja feliz. Busque conselho em pessoas para cima. Pessoas que te coloquem para cima, não pessoas que te coloquem para baixo. E o engraçado é que normalmente os bons conselhos nem sempre vão ao encontro daquilo que a gente, dos nossos anseios. Sempre os bons conselhos de pessoas que gostam de você vão contrário àquilo que você quer ouvir. É verdade. Não é? E olha lá que a Graça falou, Igor. Um abraço. Cresceu, falou que você cresceu. Deu uma crescida, com o fermento aí, estiquei um pouquinho. Cresceu um pouco. Então, pessoal, agradecemos aí a Verdade. todos os internautas, amigos da minha página. Eu agradeço de coração. Eu só peço ajuda, compartilhe esse vídeo. Verdade. Deixa a sua curtida, deixa um comentário para de repente, incentivar sabe a gente assim, de repente também, nós achamos que estamos fazendo alguma coisa certa e não está certo, verdade. Precisa desse Não, o feedback comentário, Esse feedback, é importantíssimo. Porque senão a gente fala assim, a gente Importantíssimo. acha que está bem, mas não está nada bem. Com certeza. Né? Então, pedimos aí a vocês aí, nos ajude, né? Compartilhe. Graças a Deus, hoje a nossa igreja não precisa de compartilhamento, né? Verdade. Porque a igreja é Já conhecida, tem mas as nossas lives sim, porque nós passamos por algumas dificuldades, teve integrante que saiu, mas Deus tem nos ajudado, Com né? certeza. Pessoas que faziam parte, né? Isso aí, mas tudo bem. Nos ajude aí dentro desse contexto, porque é importante. Vamos a resumir. O que é um conselho? Quais são os tipos de conselho que existe? Existe o conselho construtivo, o conselho destrutivo, o conselho familiar, o conselho de amigos e o conselho de colegas. Outra coisa, quais são as bases de um conselho? Ou melhor, de quem eu devo ouvir conselhos? Dos pais, mães, de pessoas, de amigos que queiram o meu bem. Eu tenho que filtrar os tipos de conselho que chegam ao meu ouvido, eu tenho que saber quem é que está me dando esse conselho, como essa pessoa vive, se essa pessoa está de bem com a vida. Então, tudo isso é algo a ser pensado. Outra coisa, um conselho pode mudar uma vida, né, Gilberto? Sim. Pode mudar um destino, pode preparar um futuro abençoado. Tudo vai do que? De ouvir bons conselhos. E outra coisa, buscar conselho de pessoas experientes. Geralmente eu busco conselho de pessoas idosas, de pessoas assim que têm experiência de vida, que já viveram. É verdade. isso, porque é uma fonte. Querendo ou não, o que eu aprendo? O conselho é uma fonte. É uma fonte. E aí eu tenho um pensamento comigo, de onde vem esse conselho? De onde é essa fonte? Quem é essa fonte? Verdade. Então tudo isso é pontos fundamentais que devem ser ouvidos e vividos em nossas vidas, ok? Também quero mandar um abraço para a Fernanda Santos. Deus abençoe, que foi minha coordenadora lá no 24 de maio. É honra, hein? É honra. A Fernanda sempre está nos acompanhando. Deus te abençoe, Fernanda. Eu tenho até uma mensagem para mandar para você, viu, Fernanda? Vou mandar um louvor. Esses dias eu estava orando e veio assim em minha mente para orar pela sua vida, Fernanda. Eu orei por você e de repente Deus me direcionou um louvor para transmitir a ela. Eu não mandei ainda, mas eu vou mandar. Já tem mais ou menos aí um mês que eu estou assim intercedendo pela sua vida, porque Deus tem coisas grandes para fazer na sua vida. E o Senhor, e dentro eu recebi uma testificação de mandar um louvor para ela. Vou mandar um louvor. Eu não vou falar, senão vai perder a graça, né? Qual é o louvor? Mas eu vou mandar o louvor e eu gostaria que você ouvisse esse louvor, Fernanda, do começo ao fim e guardasse, porque Deus tem uma mensagem para você neste louvor. Eu sei que eu não levanto bandeira religiosa, mas eu tenho que falar porque é uma direção de Deus. Verdade. Deus tem algo muito grande para fazer na sua vida. Quero mandar um abraço também aqui para a Sueli, que congregou aqui conosco, a Sueli Rodrigues. Deus te abençoe grandemente. Para quem não sabe, a Fernanda está lá, se eu não me engano, a Fernanda está na França. É isso, Fernanda? A Fernanda Ferrari. Se eu não me engano, a Fernanda, olha, na França. Estados Unidos, França, Deus está abençoando. Glória a Deus, vai circulando o mundo. Deus está, manda um salve aí para nós, Fernanda Ferrari. A Fernanda Ferrari está na França. Mande aí só o local onde você está, compartilhe nosso vídeo, essa live. A Fernanda também congregou conosco. Eu lembro da Fernanda,
é a Fernanda Ferrari, que ela passou por tanta dificuldade e Deus mandou dar uma palavra a ela. E hoje a vida dela é outra. Deus mudou a vida dela, da água para o vinho. Olha lá, eu falo da Fernanda. Primeiro eu falei da Fernanda, tem duas Fernandas. A mensagem foi para a Fernanda Santos, viu? Que foi a minha coordenadora. Agora eu falo com a Fernanda Ferrari, que também congregou aqui conosco. Ela está na França. Viu? Porque eu falei com duas Fernandas ao mesmo tempo, né? Primeiro foi a Fernanda, que ela foi minha coordenadora, que eu estive orando por ela. E o Senhor Deus me dava uma mensagem, um louvor para transmitir a ela, que é a Fernanda Santos. E agora nós estamos falando da Fernanda Ferrari, que congregou conosco, que está lá na França. Manda uma lembrança da França aí para nós. Orei tanto tempo por você, né? Manda uma lembrança, né? Hoje ela está bem lá, está bem. Está na benção. Lembra-te do teu servo quando entrar no teu reino aí, ó. Saíste. Lembra de nós, né? Manda uma lembrança aí, Fernanda. Manda um abraço para os pais do seu filho. Rapaz, ela casou com um homem, rapaz. O cara é de presença. Deus abençoe grandemente. Viu, Fernanda? Deus abençoe você, a sua família e o seu filho. O nome do filho dela, eu esqueci como que é. É o Pablo. Olha, Deus abençoe o Pablo. O Pablo. Tem pessoas pedindo para entrar online aqui, mas eu não vou poder deixar. Francês, o marido dela? Isso. Casou com o francês e pôs o nome do menino de mexicano. Pablo, Pablo. Bonito nome, Estão bonito. pedindo para entrar ao vivo. Eu não vou deixar porque eu não sei qual é o sentido. Não, o pessoal verdade. pede para entrar ao vivo. Então vamos finalizar. Mais uma vez eu agradeço a todos. Olha que legal, né? Deus abençoe grandemente. Abraços fraternos para todos. Olha quantas pessoas entrando. Não, Agora que vai verdade. terminar a live. Gente, entra um pouquinho mais cedo na Nossas lives bomba, né? Graças a Deus, Deus tem abençoado. Então, pessoal, veja essa live na íntegra. Essa live vai estar... É um tema que foi abordado falando sobre conselhos. É importante. Veja do começo ao fim. Vocês vão aprender. Vai servir de crescimento, de elevo mental, físico e espiritual. Verdade. Eu tenho uma plena certeza disso. Deus abençoe a todos. Eu não vou poder estender porque nós temos que finalizar. Temos outro compromisso. Só uma coisinha. Diante disso, as diretrizes foram passadas. Analisem, vejam aquilo que é bom para vocês e sigam. Olha, Principalmente a questão de amizades. Já estão Sigam. dizendo lá, o que estão colocando lá embaixo. Que pena que está finalizando. Olha, o pessoal gosta da gente. É verdade, sinal que estamos Graças agradecendo. a Deus, que legal. Deus o negócio. Deus positivo. abençoe. Olha, sucesso. Ok, pessoal? Sucesso. Pessoas que estão até o fim lá assistindo, ó. Verdade. Sucesso. Uma excelente semana, um excelente sábado, um excelente domingo, cheio de saúde. Que Deus abençoe a todos, que tenha muito dinheiro no bolso, não é, Gilberto? Com certeza. Para ir no lugar que vocês queiram almoçar, jantar, passear. Que Deus abençoe grandemente com todas as bênçãos do céu, ok? Abraço, dá um tchauzinho agora. Vamos Beijão pra vocês, até a próxima live. Olha lá, Sueli, olha lá. Sou grato, olha lá, isso, só para finalizar. Deus abençoe, Sueli, você e seu esposo. Amém? Estamos sempre assim lembrando de vocês e orando por vocês. Ela disse que ela é grata pelas orações e ela também foi bênção aqui na nossa igreja. A Sueli, até hoje, né? Eu lembro que quando eu fiz aniversário ela me deu um sapato, a coisa mais linda. Até hoje eu tenho esse sapato. Até hoje. Deus abençoe grandemente. Deixa eu ver quem aqui está falando. A Ferrari, obrigado por tudo. Vocês sempre em minhas orações. Lembra-se de nós. Olha aí, vamos lá. Evangelista Gabriel, Deus abençoe, viu, Gabriel? O filho do Elcio. Ah, tá. O apostolinho. Apostolinho. Deus te abençoe, meu querido. Sueli, nós também amamos vocês. Deus abençoe, viu, Gabriel? Um grande abraço, meu querido. Você esteve aqui, só que no dia que você ministrou, eu não estive. Mas, abraço, que Deus abençoe você e a sua família. A nossa irmã Morena mandou um sorrisinho. A Sueli mandou um beijo para a Miriam. Olha que legal. A Miriam não está nem participando. Miriam, recebeu um beijo, Miriam. Recebeu um beijo da Sueli, ok? Deus abençoe a todos. Até a próxima. Se prepare. Olha aí, o pessoal está entrando. Eu peço que compartilhe essa live. Estamos aí com uma audiência muito grande. Eu não gosto de finalizar a nossa live com essa audiência. Nossa audiência está fortíssima. Mas eu quero agradecer a todos
por estar compartilhando, por estar nos assistindo. E eu peço, divulgue, compartilhe e comente. Deixe o seu comentário, porque o seu comentário vai ser de suma importância, ok? Ô Maria Cleusa, pastora, veja essa live, viu, Cleusa? Foi tremenda. Foi. Você vai gostar. Pense em uma live que foi top da galáxia. Pensa, 10. Deus te abençoe, minha querida. Cleusa, hoje teremos aqui a nossa cruzada de avivamento, pastora. Teremos hoje e amanhã. Faça uma força de estar aqui conosco. Isso, hoje tem cruzada. E é tão interessante que todo o corpo de obreiros está em jejum. Imagina o que vai acontecer nessa cruzada. Vai ser lindo demais. Eu peço a sua participação, pastora. Venha, traga um pessoal para receber o avivamento e para voltar às origens. Porque a cruzada é voltando às origens. Venha participar, minha querida. Você sabe que você é minha amiga de longas datas. Participe aqui conosco. Esteja aqui conosco. Em nome de Jesus. Verdade. Deus te abençoe, querida. Olha lá. Se Deus preparar, já estou profetizando. Deus já preparou. Já está preparado em nome de Jesus. Amém? Estará aqui para louvor e glória do nome do Senhor. Até mais, abraço fraternos, Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.